Haruardo, domo domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre anime do ano. Vamos falar sobre anime com uma ótima narrativa, um design peculiar, uma animação boa, um anime que tem uma ótima narrativa que faz jus ao título do anime do ano. Bora falar sobre isso, meu povo. Afinal, fazia tempo que eu não vi um anime bom como esse. Tô sendo honesto com vocês, e vocês sabem que Haru Senpai vê anime pra caramba. Então, posso dizer que talvez desde o início do ano eu não vi um anime que realmente me deixou fascinado. Eu tô sendo honesto com vocês. E olha que eu sou fanboy de Sword Art Online e gosto de ReZero. Mas quando eu digo realmente fascinado assim, é com um anime que vai ter título concorrência pra anime do ano. É coisa séria que eu tô falando aqui, meus queridos. Então, acontece que o anime que eu vou exaltar com vocês hoje é um anime que você deve assistir se você não assistiu, porque ele claramente vai estar como um dos animes do ano. Você vai ver isso em vários lugares, possivelmente talvez até no Haru Awards. Então eu recomendo que vocês já vejam, porque eu vou falar em detalhes alguns pontos do que eu achei desse anime. Se você já está curioso, vamos falar hoje sobre Great Pretender. É um anime que você encontra na Netflix. Ocorre que eu estava esperando a parte 2, segunda temporada, que é a outra metade do anime ser disponibilizado na plataforma para poder assistir e conversar com vocês. Mas muitas pessoas talvez já tenham visto esse anime porque desde a metade do ano ele já estava disponível, você já podia encontrar talvez semanalmente, só que eu esperei para ver por um serviço legalizado, para ver pela Netflix mesmo, porque me deu vontade de esperar e eu quis esperar, quis ver, e tá aqui agora o vídeo exaltando essa obra-prima deste ano. Para todo caso, se você quer saber sobre o que se trata, o plot, primeiro ponto, a gente vai acompanhar o maior vigarista do Japão ser manipulado pelo maior vigarista do mundo, o que faz com que um monte de desenrolar aconteça assim na história de 23 episódios. É um anime original, ou seja, você não encontra mangá e light novels. Pode ser que você encontre depois, mas daí segue uma adaptação do anime, daí com alguns momentos exclusivos, muitas obras fazem isso, mas eu acho que essa não vai fazer. Mas voltando ao ponto principal, é anime original, é um anime que foi feito sob medida, o enredo, o roteiro para série e televisão, não é uma adaptação de mangás, light novels, então é um acerto em modos, porque eu acho que quando você consegue fazer um anime original, muitas vezes você já pode proporcionar um final fechado, que foi o que ocorreu com esse. Ele tem um final fechado, ele tem um final que dá uma ponte se quiser, possivelmente ter uma continuação ou uma OVA, talvez até sim, mas você vê que pelo enredo tudo foi muito bem fechadinho, muito bem caidinho, então já fica um final fechado, se você percebeu isso na história. Então já é um acerto, 23 episódios, ele consegue construir muito bem a narrativa. E eu acho que é um acerto também dessa obra a diversidade de personagens com carisma. Você encontra isso nessa obra, você gosta do protagonista, você vê o desenrolar do protagonista no final, ele consegue em modos cumprir o seu objetivo assim, que consegue meio que se superar. E eu acho que o mais legal de tudo isso é que em modo todo mundo saiu ganhando. E você vai entender isso até o final do vídeo. Mas para todo caso, já falando um pouco sobre as duas partes que rolou na Netflix, que ficou dividido em duas temporadas, para você ter uma visão já meio básica, uma impressão geral aqui do Haru Senpai. A parte 1, primeira temporada, eu diria que a gente vê mais um desenrolar de plot básico de anime, se é que você me entende. A gente vai ver um grupo de vigaristas, nobres, fazendo justiça. Por mais que sejam atitudes erradas, mais errado seria se eles não fizessem nada, não é mesmo? Então você vê que os casos que eles entram sempre têm, no fundo, um objetivo nobre de justiça, de defesa. E a partir disso a gente vai vendo o protagonista dentro de tudo isso, porque ele foi manipulado e ele quer superar, ele quer derrotar o outro vigorista que está o manipulando, ele precisa aprender, precisa ter conhecimento, experiência, treinamento, ele é muito novo. E a partir disso, é interessante, galera, que a primeira temporada foca muito nesse básico de plot, só que ocorre que vai desenvolvendo as personagens principais do grupo, como a Abby e a Shanxia-san. Então é o primeiro acerto, a parte 1. Acontece que a temporada 2, em modos, você percebe que mantém a essência, porque tem desenrolar, digamos que os vigaristas nobres. Só que, ao mesmo tempo, você já percebe que muda muita coisa, porque a gente tem o que a gente esperava já na temporada 1, que a gente ficava hypado pra próxima temporada, pro próximo episódio, porque era ver o passado dos personagens mais amados. Por exemplo, o Laurent, que é o personagem mais aclamado da obra, porque me desculpa, eu acho que ele é o best boy do episódio, melhor dizendo, da obra,
um dos best boys do ano, e a Cynthia é uma das best girls. Então, acontece que quando a gente vê a origem dele, que a gente já tava esperando, a gente fica mega hypado, a gente fica surpreso com a origem dele, com tudo que foi apresentado, o sonho dele de ser diplomata, a forma como ele foi enganado, a forma como ele se perdeu um pouco na vida, e assim, ele acaba conhecendo vigaristas, e assim ele consegue se vingar e vai aplicando golpes, até o momento que uma tragédia romântica faz com que ele caia mais ainda, digamos que em golpes, vire um vigarista, não importa quantos anos leve, ele vai querer se vingar, e tudo isso afeta indiretamente a vida do protagonista. Então quando você pensa, você vê, caraca, ele interligou tudo, que plot sensacional! E tudo isso na temporada 2, porque daí a gente já sabia um pouco da história do protagonista, só que daí a gente descobre que tudo estava interligado. Assim, não é só o passado do Laurent, em modos, a gente descobre até o passado do Makoto, o verdadeiro passado dele, realmente o papel do pai dele, que era um parceiro, era um vigarista, e fazia sempre o contrário, tipo, sempre obedecia a lei, mas ele não obedecia em modos, embora ele aplicasse um tipo de justiça. Só que, sério, quando você pensa nisso, você vê, cara, que anime incrível, fazia tempo que eu não via isso, é o anime do ano, porque possui uma excelência. Então, essa foi mais o foco da parte 2 da temporada 2, digamos que dividindo em modos segundo a Netflix. Você percebe que tudo isso desenrola-se em uma temporada, mas a Netflix normalmente tem o costume de dividir, né? Quando ele coloca na plataforma dele depois da temporada, já quando o anime já estava sendo transmitido. Foi o mesmo que ocorreu com... Ah não, Carole Tuesday não foi dividido, só foi Great mesmo. Mas, para todo caso, o foco aqui é destacar. Você percebe a forma como foi conduzido em duas partes. Os personagens, enredo básico, a forma como o protagonista é manipulado desde o início pelo Laurent. E assim, a temporada 2 você vê que mantém a essência, só que daí desenvolve os personagens principais em modos, culminando no grande golpe de anos que levou, onde tudo acaba perfeito, porque você vê a forma como foi feita tudo. Afinal, o protagonista conseguiu superar o Laurent pela primeira vez, porque em modos ele fez isso, ele continuou moldando o plano e fez a colaboração, porque você vê que aquela bolsa de sangue foi proposital, porém, ele enganou, ele assustou, ele surpreendeu o Laurent. Querendo ou não, ele juntou os vilões dos outros arcos, aquele árabe, aquele cara lá de artes, o outro lá, o que eu não lembro, lá o Eddie. Então, sério, quando você pensa no que o protagonista fez, você fica surpreso, porque você pensou, caraca, o que tá acontecendo no enredo? E depois a obra explica parte por parte. Sério, mano, aquilo foi fantástico, meus corrais. Eu acho que fazia tempo que eu não ficava empolgado pra falar sobre um anime desse com vocês. Eu acho que Great foi fantástico, porque ele proporcionou isso. Ele me deixou cativado, fascinado por episódio, desenrolar. É aquele anime que você maratona. Por exemplo, foi lançado na Netflix, eu recebi a notificação, eu vi no aplicativo, tava ali, pô, eu vou ver. E acontece que eu maratonei tudo. E tô aqui conversando agora com vocês logo após ter assistido. Então, acontece que não tem como. Eu acho que foi muito bem feito, porque no final todo mundo se deu bem. Querendo ou não, o Laurent se vingou, o protagonista superou o Laurent e conseguiu meio que ter aquele gosto de satisfação. Afinal, ele assustou todo mundo da forma como ele conduziu. Afinal, ele meio que moldou o plano à sua medida, como ele já fazia, como a nossa querida Abby disse. E acontece que todo mundo saiu com uma boa grana no final, né? Todo mundo cumpriu o objetivo, afinal aqueles desgraçados tinham que pagar e ficar, né, só com comida de emergência numa ilha, passando fome também, porque eles mereceram, né? Porque eles fizeram coisas ruins, então eles deveriam pagar. Então quando você pensa... Caraca, fantástico, perfeito. Eu acho que a forma como foi feita e todo mundo saiu ganhando foi muito boa. Mostra que, tipo, realmente é uma ótima forma de se vingar, de se superar. Querendo ou não, o protagonista poderia ter um ressentimento pelo Laurent ou pelo seu próprio pai, pela forma como eles fizeram ter afetado a sua vida e a própria mãe do protagonista. Só que acontece que ele decidiu dar um gosto, né, da mesma moeda, fazendo algo que é ser um próprio vigarista, orquestrar o plano e surpreender a todos como ele mesmo fez. Então é muito legal que o final desse arco, né, é dividido em times, facções, como foi mostrado, né, porque eram duas gangues em modos que estavam trabalhando, né, em colaboração para fazer aquele contrato. Então a forma como foi feita do protagonista orquestrando uma parte e a parte do Laurent foi muito bem conduzida. Então eu acho que foi perfeito, muito bom, é um anime que eu me apaixonei. Eu acho que eu tinha que exaltar com vocês, porque fazia um tempasso que eu não vi um anime assim. Eu acho que desde o início do ano, e também praticamente há um ano, porque é um tipo de anime que entra para anime do ano, um anime que me deixa cativado. É tipo o Carole Tuesday do ano passado, por exemplo. Era um anime que foi para mim anime do ano, realmente entrou em várias categorias, além de ser ganhador do Haru Awards.
E ocorre que Great é tipo o Karate Tuesday desse ano, ao meu ver. Ele possui uma ótima narrativa, ele orquestra tudo, digamos que pra ser interligado, e possui um final fechado muito bom, com uma ponte ainda surpreendente e romântica, porque a garota que fez com que o Laurent tivesse a inspiração de orquestrar toda essa vingança, esse golpe, em modos acabou sobrevivendo e está viva. E a gente pensa, poxa, e agora? Então é aquele sentimento gostoso de satisfação vendo esse anime, é o que eu nutri. E acredito que assim, praticamente eu exalto mais a minha impressão aqui, os meus pontos, um pouco sobre o que eu gostei dessa obra que foi Great Pretender. Mas, para todo caso, eu ainda vou citar alguns pontos que eu acho relevante de citar aqui no vídeo, porque anime é bom é assim, né? A gente tem que continuar conversando um pouco mais. Eu diria que a partir de agora eu ainda vou citar alguns pontos importantes, mas vou tentar fazer de uma forma bem rápida aqui para exaltar com vocês o que eu ainda tenho de impressão sobre essa obra. Então, eu acho que o primeiro ponto é falar sobre o meu arco favorito, que muitos podem pensar, Haru, você amou, né, o arco final, a temporada 2, você já exaltou bastante, não é mesmo? E sim, realmente, querendo ou não, é o que eu amo de Great, porque tudo se interligou, então é o meu arco favorito, porque a obra como toda se interligou em tudo isso. Mas o final é muito aquela cereja no bolo, é a minha parte favorita da obra realmente, porque envolve a origem do Laurent, que é o personagem que eu gosto demais, e o protagonista também que me surpreendeu bastante, e você ainda vai ver as minhas opiniões sobre ele. Então realmente eu gosto demais da temporada 2 e esse arco final que foi o desenrolar desde o início. Mas para todo caso, se você me perguntar a temporada 1 qual foi o meu arco favorito, eu diria que foi o primeiro arco, porque eu acho que é o mais empolgante da parte 1. Porque a gente vê muito, né, ainda do começo da obra, a gente vê ainda uma coisa básica, não tem muito ainda o desenrolar tão vasto como foi feita daí, mas pra todo caso é uma parte mais cativante e instigante o arco lá, digamos que de Las Vegas, por exemplo, se eu não me engano é esse, que foi lá do caçando. É interessante, gente, porque a gente pega, né, poxa, o protagonista foi colocado tudo isso, agora ele vai ter que recriar uma droga super bem feita, ele vai ter que ser um cientista, então a comédia como foi feita, tudo foi orquestrado, a bondade do protagonista com um dos caras corruptos da máfia, eu acho que foi muito 10, eu acho que tudo foi muito bonitinho, bem interligado. Então aquele arco é o arco básico de introdução que te deixa cativado na obra pra querer continuar vendo. Então não tem como, eu acho que da parte 1 foi realmente o meu arco favorito, aquela parte. Mas, para todo caso, acredito que a partir de agora vamos falar sobre outro ponto interessante, que é a origem. Um dos pontos altos que foi muito bem feito no desenrolar da obra, por conta de que eu acho que quando você ainda tá vendo logo no começo, você ainda tem uma impressão diferenciada. Quando você vê o final da obra, a temporada completa, você percebe que foi realmente tudo bem feito, orquestrado. Afinal, por mais que talvez você tenha gostado tanto, a origem da Abby não foi tão bacana, digamos que o arco dela da aviação também não foi tão interessante, você ainda vê pontos do protagonista ter sido manipulado, isso foi 10, a forma como ele foi levado pra esse arco foi bacana. E pra todo caso, por mais que isso é muito questão pessoal, né? Tipo, eu não gostei muito do plot dessa personagem. Mas eu acho que é bacana porque você ainda vê que é muito intuitivo, porque o protagonista fez a visão da Abby ser mudada, o que fez com que ela até amadurecesse mais, e no final ela ainda falasse algo que foi o que o protagonista ainda meio na sua versão ingênua do passado falou pra ela. Então é interessante isso, porque de certa maneira tudo é proposital, cada papel bem feito em seu plot. Então a origem da Abby até fica mais legal quando você vê relacionado ao protagonista, o que faz gerar até um chip em modos. Pra todo caso, eu acho que em termos de origem, eu nem preciso falar muito do Laurent e do protagonista, é meio que interligado uma na outra o destino deles, e se você for perceber, eles tiveram uma tragédia familiar relacionada às suas mães, a gente vê a forma como elas adoeceram e fizeram com que a sua vida fosse mudada e árdua, que moldasse o seu caminho em modos. Então é interessante ver o desenrolar de ambos, eu acho que isso é muito legal de citar, e no fim eles acabam se interligando, ainda mais porque o passado do Laurent meio que moldou a vida do nosso querido Edadame-kun, então é interessante citar isso. Pra todo caso, já em volta da origem da nossa wife, nossa milf, ruiva, best girl da atualidade, a Cynthia-san, eu acho que é mais interessante porque você vê que possivelmente ela poderia não ter se tornado uma vigarista, mas como o protagonista disse, talvez ela ainda teria se tornado. Eu acho que é interessante porque ela é uma personagem muito atraente, é uma personagem com uma carisma enorme, é uma personagem que possui uma história também bem trágica. A forma como teve a desilusão do romance dela, a forma como foi feito o arco que teve dedo do Laurent,
e isso tudo envolveu o protagonista. Foi bacana no início, sobre o quadro de $20, ser um quadro de 20 milhões. Eu acho que é bacana porque foi um arco que não é tudo isso, mas quando você vê que é pra desenvolver essa personagem e teve dedo do Laurent no fim, você fica apaixonado por tudo. Então, sério, gente, eu acho que em questão de origem também foi muito bacana dessa personagem, eu gostei bastante. Então, a partir disso, você vê que a origem dos personagens foi muito bem feita e alvo de elogios, e eu tinha que destacar aqui um pouco a minha visão sobre isso. Sem dúvidas, Great Pretender é um dos animes mais aclamados deste ano, que deve ser citado por Haru Senpai, para que você tenha cultura assistindo um anime de qualidade. Pra todo caso, uma história muito bem feita em termos de narrativa do início até o final fechado, com uma ponte ainda que dá suspeitas sobre o futuro da obra, embora não haja necessidade, mas que deve ser listada, citada. Eu acho que o protagonista é muito bem construído em modos, por mais que os holofotes sempre sejam roubados pelo Laurent. É um tipo de personagem que eu gosto, que muitas obras têm esse tipo de personagem. Por exemplo, o Mob Psycho tem o Reigen, por exemplo. O Reigen consegue roubar os holofotes do protagonista, por exemplo. Então é tipo nessa vibe. Mas eu acho que tem várias obras assim que o protagonista é manipulado por um personagem principal, e o Laurent é esse tipo de personagem. Então é legal quando apresenta, digamos, em vários animes esse tipo de personagem, deixa a obra muito melhor, e ainda quando o protagonista tem uma presença bacana, porque esse protagonista tem. Por exemplo, um dos momentos que eu mais gostei dele foi quando ele viu que o que ele fazia era errado, os golpes que ele aplicava em pessoas ingênuas e inocentes, e acontece que ele decidiu ficar um tempo na cadeia para pagar pelos seus crimes. Ele poderia ter outras formas de lidar com isso? Teria, mas ele decidiu pagar da forma como ele queria. E acontece que você nota que o protagonista ele sempre tentava sair dessa vida de golpes. Querendo ou não, ele não queria fazer isso porque ele sabe que a mãe dele não iria gostar. Tanto que ele fala, ele admite que é errado, mas foi como eu disse no início do vídeo. Pior é se ele não fizesse nada, tendo descoberto esses golpes, e ele aplicava uma justiça em modos, por mais que ele ficasse com dinheiro daí. Mas é a forma que ele sobreviveria, né? Então, é bacana, gente, porque no fim a gente vê que ele consegue, né, uma vida honesta, provando vários cafés de região por região para fazer possivelmente uma cafeteria ou ser um degustador, mas no fim a gente vê que por mais que todos sempre estejam fazendo seus objetivos, quando o Laurent chama todo mundo vai se juntar para um plano. Como por exemplo, o Laurent vai ter muitas questões agora que ele elegeu um presidente dos Estados Unidos. Então, sério, eu acho que o final foi muito bom em termos assim da narrativa, ficou muito satisfatório. E por isso eu digo, Great Pretender é um dos animes do ano que deve ser aclamado, deve ser citado, deve ser visto, porque ele é 10. E acredito que estou aqui para exaltar essa belezura. Espero que vocês tenham gostado, quanto eu gostei de ter assistido, porque, sério, fazia tempo que não tinha um anime assim. Como eu disse, é um dos animes de caso raro que ocorre anualmente, que quando possui uma ótima história como foi feita, nesse caso ele já entra para animes do ano, ele já está concorrendo. Agora basta ver quem será o anime do ano, porque Great é fantástico, mas temos que esperar. E acontece que é isso, né? Até o momento está aclamado, citado e listado Great Pretender. Veja porque vale a pena, tem na Netflix, é um anime que tem 23 episódios, você consegue maratonar em 2 dias, se pá em um dia, dependendo do quão livre você tá. E eu acho que é isso, meus queridos. Eu citei tudo que eu queria sobre esse anime, espero que vocês tenham gostado. É um anime que possui um design peculiar com uma animação boa, além de possuir uma diversidade de personagens com carisma que faz título para Best Girl do ano ou Best Boy do ano. E chip do ano, mas chip eu já não acho tanto. Prefiro colocar então como narrativa do ano, que fica mais aceitável, que realmente faz jus ao título. Para todo caso, eu acho que era isso que eu queria falar. Listei tudo que eu queria conversar com vocês. Possui uma variedade de vozes muito bem feitas de seiyuu, eles têm uma presença, carisma, a forma como eles falam é muito a vibe realmente do plot do personagem. Então é isso. Muito obrigado pra você que viu até agora esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo de Animes do Ano. No próximo vídeo de Great Pretender. Mata, né?